Na minha opinião, a reforma Congressos preocupar muito. Bastidores do Poder. Olá, tudo bem? Muito bom dia a você. Seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. E olha, nessa edição a gente vai, é claro, repercutir os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no último domingo. É claro que é um assunto que ainda vale a repercussão e para me ajudar nessa história toda, eu conto com o Edmilson Siqueira. Muito bom dia para você, Edmilson. Bom dia, Gustavo, e bom dia aos telespectadores, né? É um ato que muito forte, foi inédito na história do Brasil e, obviamente, muito vai se falar ainda sobre isso. É isso aí. Ajudar a gente também, que é necessário, a falar um pouco sobre isso, né? O Otávio Catelano, ele que é doutorando em ciência política e que está aqui com a gente, doutorando em Oxford, estuda também na Unicamp. Queria começar dando bom dia para o senhor e questionar sobre esse cenário, né? O senhor estuda, evidentemente, o cenário político, estuda a sociedade e olhar para aquelas cenas do último domingo, qual que foi aí a imagem que passou, em primeiro lugar, do Brasil, esse país que nos últimos tempos sofreu com algumas mudanças, né? Mas a imagem que fica disso, qual que é para a história? Olá, Gustavo. Olá, Edmilson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, o que podemos pensar sobre isso ainda é tudo muito confuso, né? Mas, mesmo que seja confuso, a gente não pode dizer em nenhum momento que não era esperado. Então, acho que esse é o primeiro ponto a se ressaltar com relação a esse evento. Por que ele era esperado? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente já sabia de um evento igualzinho que tinha acontecido no dia 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos da América, incitado por apoiadores de Trump e, de certa forma, incitado até mesmo por ele, que é um político que tem inspirado não só o Jair Bolsonaro, mas também os apoiadores de Jair Bolsonaro há muito tempo. Isso não é nada que eu estou colocando como análise, eu estou apenas retirando, extraindo isso da realidade dos discursos do próprio apoio dado por Jair Bolsonaro. E por um segundo fator, que é o fato dos acampamentos terem sido iniciados logo após o final das eleições como uma forma de não reconhecimento do resultado das eleições. Se você leva a cabo esse pensamento, essa lógica, esse raciocínio, faz sentido que pessoas que pensam dessa forma se revoltem com um governo eleito que eles não reconhecem. Um governo que funciona da forma que eles não reconhecem. Então, faz sentido que esse tipo de ação tivesse acontecido dentro de toda essa lógica. Então, por mais confuso que seja, por mais desafiador que seja, nós entendemos todos os aspectos desse evento, ele não era inesperado. Acho que isso a gente pode ter como certeza. Olha, todo evento político dessa magnitude traz consequências imediatas ou consequências duradouras, e principalmente imediatas. Das imediatas, dá para dizer hoje que o Lula se fortalece, o Bolsonaro se enfraquece de uma maneira geral, que a direita radical, mesmo a direita de uma maneira geral, também perdeu com essa história e a esquerda está ganhando terreno no Brasil por causa disso? Edmilson, eu vou concordar com metade. Eu acho que a gente pode dizer que Lula sim se fortalece, a imagem dele com os ministros do STF, com todos os governadores, com os presidentes das câmaras das duas câmaras do Congresso, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Bom, ele está fortalecido diante do campo institucional e também diante da opinião pública mais razoável, né? Diante da opinião pública do eleitor mediano. Mas a gente não pode dizer que o Jair Bolsonaro se enfraqueceu diante desse episódio. Eu acredito que essa fragmentação da comunicação dá espaço para que ele permaneça forte da mesma maneira que ele já é hoje. Ele ainda é forte. Por mais que tenha perdido a eleição, ele permanece forte porque existem milhões e milhões de seus apoiadores que se informam por canais de comunicação que podem ter simplesmente uma narrativa contrária à da força do Lula e enfraquecimento de Bolsonaro. Então ele continua forte porque milhões de pessoas vão continuar consumindo informações que exaltam Jair Bolsonaro.
Professor, ainda nessa linha, eu queria entender o seguinte, né? Muito tem se falado, assim como o Edmilson já apontou de forma importante, né, sobre o fortalecimento de cada um. Mas alguns analistas já chegaram a falar que esses atos mostram que o grupo organizado do Bolsonaro, ou esse grupo aí pró-Bolsonaro, é mais forte que o próprio Bolsonaro, que uma direita está crescendo a um ponto de ser superior ao, digamos assim, ao criador dela ou dessa direita moderna. É possível dizer isso ou, na visão do senhor, não necessariamente? Gustavo, eu acho que é confuso ainda, eu acho que não é possível dizer isso, porque a gente não sabe ainda quem criou o quê, né? Se Bolsonaro criou esses apoiadores ou se esses apoiadores escolheram Bolsonaro para eles representar. Eu acho que tem uma relação ambígua entre essas duas possibilidades, por quê? Se Jair Bolsonaro estivesse presente e condenando esses atos, seus apoiadores certamente não teriam feito o que fizeram. Então, ele continua forte. Eu estou pensando numa situação hipotética, né? Para pensar se Bolsonaro é mais forte do que seu campo, né? O campo que ele representa. E, nesse sentido, eu acho que temos vários elementos para dizer que ele continua mais forte do que seus apoiadores. Seus apoiadores não são espontâneos, que se organizam de forma irregular. Eles ainda têm um tipo de adoração com relação a essa figura política que é a do Jair Bolsonaro. Pode ser chamado de surpresa o apoio que esse movimento teve de dentro do próprio governo, no caso de Brasília, a falta de combatividade ali, de tentativa de impedir, né? Não houve tentativa nenhuma de tentar impedir a multidão que se aproximava das três casas do governo lá, certo? Foi surpresa esse apoio que eles tiveram ali de dentro do governo ou já se sabia que essas autoridades estavam apoiando o movimento contra a eleição do Lula e tudo mais, certo? Que eles chegariam nesse ponto de se omitir na defesa dos prédios públicos, por exemplo. Por autoridades, Edmilson, você quer dizer a polícia? O secretário de Segurança de Brasília, que foi embora para os Estados Unidos antes da hora, certo? O próprio governador de Brasília, como é que ele chama, que eu esqueci o nome agora. O Ibanez Rocha, certo? Que estão sendo acusados hoje e o comandante-geral da PM, que já foi punido também, quer dizer, essas autoridades essenciais na defesa ali de Brasília, né? Eles simplesmente ou cooptaram, né, ou foram cooptados ou falharam redondamente, né? E o próprio Lula está dizendo que alguém abriu as portas, disse isso na quinta-feira passada, alguém abriu as portas do Palácio para que o pessoal entrasse, né? Sim. E também tem algumas declarações de que as pessoas sabiam onde procurar as coisas, né? No próprio Palácio do Planalto teve uma certa queima de arquivos ali, então tinham pessoas muito bem informadas ali dentro, né? Bom, eu não sei se dá para dizer que é uma surpresa, porque algumas autoridades têm uma relação muito próxima com esse campo político e, inclusive, tanto autoridades eleitas quanto autoridades policiais. Mas também eu não acho que a gente dá para... Eu estou analisando que o Ibanez e o seu secretário de Segurança, que é ex-ministro da Justiça, inclusive, né, estão sendo tomados quase como bodes expiatórios de todo esse evento, como se a punição dos dois fosse suficiente para que eventos como esse não aconteçam novamente. Como se eles tivessem sido incentivadores desse evento. Não sei se incentivadores... não temos nenhum elemento para poder dizer que eles incentivaram esse tipo de vandalismo, mas certamente incompetentes. Incompetentes porque o Distrito Federal, no Pacto Federativo, recebe, se não me engano, no ano passado recebeu 9 bilhões de reais exclusivamente para manter a segurança do nosso Capitólio, né? Como posso dizer, da Praça dos Três Poderes. Se não foi capaz de fazer isso, mesmo sendo possível, né? A gente tem alguns vídeos mostrando que as pessoas estavam entrando, invadindo, não só entrando, né? Invadindo o Congresso Nacional, e a tropa de choque mostrava, alguns integrantes da tropa de choque estavam mostrando para os vândalos onde eram determinadas salas e localidades.
Se a gente observa isso em qualquer outro protesto, de qualquer outro campo político, haveria muita bala de borracha ali, né? Sim. Então, acho que a gente pode dizer que foi um pouco surpreso a facilidade que eles tiveram para poder fazer tanto estrago, mas ao mesmo tempo nós não podemos dizer que não tinha nenhuma conexão entre essas autoridades eleitas e policiais e esse campo político bolsonarista. Ô, Otávio, uma dúvida que me gerou aí diante da sua fala foi o seguinte, né? Primeiro, você acha que, evidentemente, as investigações devem prosseguir para a gente conseguir entender quem de fato está mais nesse grupo, isso é evidente, mas o principal dessa história toda, quando a gente olha para aquela cena, muita gente está comparando com 2013 e 2017. O próprio presidente da República fez essa comparação, o ex-presidente, perdão, Jair Bolsonaro, fez essa comparação na declaração dele no domingo, e antes dele já vi gente na internet fazendo essa comparação. Se compara ou não se compara? Não se compara. 2017, no caso, seria a greve geral? 2017 foi aquele ato contra as reformas, né? As reformas do Temer já. Maio. Isso, exatamente. Não se compara por dois motivos. Por um motivo muito simples. Nos dois casos teve muita repressão policial. Começa por aí. E não se compara com 2013 especificamente, porque 2013 não teve uma liderança política tão clara. Teve o MPL, né, o Movimento Passe Livre, a inicial é parecida com o do Movimento Brasil Livre, mas ele nem existia nessa época. O Movimento Passe Livre convocou algumas manifestações que começaram a crescer exatamente por conta da repressão policial. Então, começaram a crescer de forma muito, não necessariamente espontânea, mas de forma quase desorganizada. Diferentemente de 2017, que teve lideranças claras, né? Centrais sindicais, movimento estudantil e partidos políticos, e que também não foi marcante, né? Não sei exatamente o porquê que 2017 está vindo tanto à tona. E o que a gente teve agora em 2023 não foi algo nem espontâneo, nem reprimido. Eu acho que não dá para comparar nem um pouco. Perfeito. Dito isso, eu agradeço a sua participação, pelo menos nessa primeira parte. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai continuar repercutindo o que aconteceu em Brasília nos últimos dias e, claro, né, o futuro. O que a gente aprende e o que a gente vai levar disso tudo. Até já. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. De volta com Bastidores do Poder, aqui na tela da Band, hoje conversando com Otávio Catelano, ele que é cientista político e que está nos ajudando a entender o que aconteceu há uma semana. Uma dificuldade imensa, mesmo porque a gente falou sobre história, né? A gente está acompanhando a história viva, alguns pontos a gente ainda não está conseguindo amarrar e é normal isso, mas o que eu queria perguntar para o senhor é sobre a resposta do STF. Muitas pessoas com as quais eu conversei, também da área, chegaram a dizer assim que acharam a resposta muito rápida e muito pertinente por parte do Alexandre de Moraes, claro, e na última quarta-feira já mantendo ali a prisão do Anderson Torres, que estava com o mandado solicitado, e também com o afastamento do governador Ibanez Rocha, né? Qual que é a visão do senhor sobre isso? Isso está gerando muita polêmica, né, no debate, principalmente entre jornalistas, que o Glenn Greenwald tem questionado, né, esse poder que os ministros do STF têm concentrados, né, diante dessa situação. Eu acho que é uma situação muito delicada, porque, primeiro, se a gente critica essa ação, a gente está diminuindo certamente o que aconteceu no último domingo. Se a gente puder parar para refletir, foi uma tentativa de golpe de Estado, em alguma medida. Então, a gente não pode tentar diminuir isso de nenhuma maneira. Então, é necessária uma resposta dura das autoridades. E das autoridades, quem faz cumprir a lei no nosso país é o Poder Judiciário. Então, faz necessária uma resposta dura do Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso muito cuidado para determinar em quais bases isso acontece, porque isso pode abrir muitos precedentes, né? Então, se a gente pensar que o Alexandre de Moraes afastou um governador do cargo
por incompetência, eu fico pensando o que um outro ministro mal intencionado, de repente estando mal intencionado, pode fazer afastando algum outro governador alegando incompetência em relação a alguma pauta. E por ofício, então, acho que isso precisa... Oi? E por ofício, né? Porque foi divulgado, inclusive, nesta quinta-feira, que ele agiu assim sem ser solicitado para tal, né? O que está fora do nosso campo constitucional, né? O STF só pode interferir na política na medida em que se é interpelado. Né? É interpelado. Então, eu penso que foi necessário uma ação, a análise né, que foi necessário uma ação dura do Poder Judiciário, isso está dado. Né? É necessário punir ou, no mínimo, afastar de suas funções quem fracassou na defesa das nossas instituições. Mas, ao mesmo tempo, é necessário uma ação muito rápida por parte do Congresso Nacional para elaborar leis que punam especificamente esse tipo de conduta, para que o STF não tenha que agir livremente em novas situações. No Brasil, na política, pelo menos, dizem que até o passado é difícil de prever, né? Mas tentando fazer um pequeno exercício de futurologia aqui, esse acontecimento, qual a correlação de forças que sai daí, né? A gente vai ter uma eleição daqui 4 anos, já tem gente falando nisso, certo? Pode ser que o Lula seja até candidato ainda, e dentro do governo mesmo já há alguns candidatos colocados, certo? Há governadores muito fortes, né, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, certo? Que podem sair candidatos. E esse acontecimento, ele muda mais ou menos esse quadro imediato ou a coisa vai continuar assim? Essa direita toda tem condição de se organizar em torno de um candidato, que pode até ser o Bolsonaro ou não, certo? De imediato, já há uma previsão assim que a gente pode fazer de alguma mudança na correlação de forças políticas do Brasil? Olha, Edmilson, eu vou fazer também, então, futurologia, né? Então, acho que não tem nenhuma base concreta para a gente dizer isso, mas com base no que a gente tinha dito, o Bolsonaro pode ter sido isolado, sim, do campo institucional da política. Então, pode ser que o Lula consiga conversar de forma mais facilitada, depois desse evento, com a direita institucional, com a direita que está se propondo a ocupar cargos no Congresso, nos ministérios, para influenciar políticas e trazer para si a preferência da sua política e das decisões políticas. E, enquanto isso, por outro lado, Bolsonaro se isola do campo institucional, mas não necessariamente se enfraquece, pelo contrário, né? Ele continua forte com base nos seus apoiadores. Seus apoiadores não são poucos, são milhões de pessoas, né? Eu não sei dizer exatamente quantos são hoje, né? Depois da sua derrota nas eleições, a gente precisaria de algumas pesquisas de opinião para isso, mas se a gente parar para pensar, Bolsonaro sempre vai ser um candidato, na medida em que ele mantém esse apoio para si, ele sempre vai ser um candidato forte nas eleições e sempre vai largar na frente em algumas pesquisas de intenção de voto, assim como, por outro lado, os candidatos petistas geralmente têm essa reserva para si por conta da auto-identificação identificação partidária da sociedade com o PT. Hoje a gente tem, pelo menos até antes das eleições, tinham pelo menos 20% do eleitorado identificado com o PT. Então, qualquer candidato petista sempre tem uma reserva, assim como Jair Bolsonaro vai ter na medida em que ele consegue concentrar o apoio dessas pessoas. Se esse apoio bolsonarista se dilui e começa a perder força, talvez ele consiga ter um poder de persuasão muito menor do que ele tem hoje, a ponto de conseguir aglutinar forças partidárias da direita sob seu comando, sendo que ele é uma figura de extrema-direita. Isso também não estou colocando palavras na boca de ninguém, ele mesmo já disse isso. Então, pensando a partir disso, não tem muito espaço para o Tarcísio, não tem muito espaço para o Zema, e tem menos espaço ainda para o Eduardo Leite, que na medida em que ele tenta ressuscitar, né, o PSDB, junto com Raquel Lira e com o governador do Goiás, se eu não me engano, que é também tucano, esqueci agora. Essas figuras têm um espaço muito menor no centro, na medida em que os dois polos, o polo petista, que está na centro-esquerda, e o polo bolsonarista, está na extrema-direita, são mais amplos. Então, temos menos espaço ainda para novas lideranças. Tá certo. Agora, o governador de Goiás é Ronaldo Caiado. Agora, só para a gente continuar na conversa, eu dei uma olhada enquanto o senhor falava sobre pesquisa, inclusive de opinião.
Na última quinta-feira, a Folha de São Paulo divulgou pesquisa Datafolha apontando o quê? Que apenas 3% dos entrevistados disseram ser favoráveis aos ataques do último domingo, sendo que 93% condenam os ataques ali feitos por bolsonaristas na Praça dos Três Poderes e contra os Três Poderes. Dito isso, eu aproveito até para perguntar, indo na onda do Edmilson, mas como que fica a imagem dos parlamentares? E essa pergunta talvez eu nem faça projetando 2026, porque até lá a gente sabe que o pessoal não tem boa memória. Já está amanhã mesmo, porque o acontecimento é agora e está todo mundo querendo fugir disso, né? Exatamente. Não vai se identificar com apenas 3% da população que apoiou o movimento e 93% foram contra. Fica muito difícil para o político falar que é a favor desse tipo de coisa hoje, né? Exatamente. Teve uns que disseram ser favoráveis lá durante a semana, mas depois dessa pesquisa muita coisa pode mudar. Queria entender como que fica essa imagem dos congressistas, por exemplo, aquela pessoa que está lá no Congresso, vai ser contra o Lula, mas vai falar, meu Deus, eu apoio ou não apoio. Vai criar um impasse na visão do senhor? Vai criar um impasse porque a narrativa perde um pouco de força, né, diante da sociedade democrática, né? Então, pensar que diante dos 93%, essa pessoa pode usar uma retórica que não tem tanto espaço para dizer que apoiou os atos violentos, né? Diante disso, o quanto mais a figura do bolsonarismo estiver atrelada a esses acontecimentos do último domingo, e está atrelada, né? Mas isso sempre é algo fluido, a gente sempre pode ter algumas possibilidades de narrativa na medida em que o Bolsonaro puder tentar se descolar disso, condenar isso, as figuras bolsonaristas disserem que são contra esse tipo de ação, de violência, enfim. Tudo é possível, né, nesse Brasil. E quanto mais essa figura, esse evento estiver atrelado ao bolsonarismo, menos poder de barganha esses políticos bolsonaristas raiz ali, né, que estão dispostos a defender o legado de Bolsonaro até o fim, menos poder eles têm na influência no Congresso. Então eles têm menos poder de barganha para poder tentar barrar votações, para poder tentar convocar ministros. Enfim, são várias ferramentas legislativas que eles podem acabar perdendo força enquanto bloco dentro do Congresso. Agora, esse temor natural, né, dos congressistas de apoiar esses atos ou ficar mais à direita, ainda não poderia fortalecer um partido de centro-direita maior no Congresso, talvez uma aglutinação em torno desses princípios de centro-direita, favorecendo aí até alguns governadores como o Zema e como o Tarcísio Freitas? Deveria, né? Deveria. É o que eu sempre digo, assim, né? Em um sistema político comum, isso certamente teria esse efeito, né, Edmilson? Mas no sistema político como o nosso, sistema partidário extremamente fragmentado, carente de lideranças mais moderadas da parte da direita, não temos isso em vista. Isso, aparentemente, não é um dos resultados possíveis desse evento. Não tem nenhuma liderança de direita moderada que tomou para si todo o campo da direita, excluindo a extrema-direita, a ponto de tentar construir uma alternativa viável para 2026. E também a direita moderada não tem um partido. Não tem um partido. Na verdade, na grande realidade, o único partido estruturado do Brasil é o PT. Todos os outros partidos tentaram sobreviver de alguma forma, tentaram lançar candidatos de alguma forma e está dado que a direita, tanto a extrema-direita quanto a direita moderada, tem sido carente de líderes há pelo menos 10 anos. Tanto que Bolsonaro supriu essa carência e conseguiu vencer uma eleição e quase venceu a segunda seguida. Então, na medida em que não tem uma figura de direita moderada, é pouco provável que essa direita democrática, mais próxima do centro, seja capaz de angariar apoio após esse evento do último domingo. Otávio Catelano, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores. Obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai acioná-lo muito, porque essa política não está para Ele já brincadeira. é prata da casa aqui. É isso aí, muito agradecido, bons estudos, bom trabalho. Obrigado. Agradeço também o Edmilson. E claro, você segue bem informado sempre às 10 da manhã na Rádio Bandeirantes com o Bastidores do Poder. E às 8 da manhã eu encontro vocês no Bora São Paulo. Aproveite o final de semana. Tchau. Tchau, até o próximo domingo.